Mas a inspiração do dia é Davi na caverna fugindo de Saul. Lembra? Certo, lembro. Então, quando me veio a situação de Davi fugindo de Saul, indo morar numa caverna, me veio a situação de Daniel. E todas as pessoas, todos os homens e mulheres de Deus, têm situações de altos e baixos. Nesse quinto dia de jejum de Daniel, nós precisamos entender que, apesar de sermos fiéis, se somos fiéis, apesar de praticarmos todas as coisas que Deus quer que pratiquemos, apesar de todo o nosso agrado a Deus, e Deus se agradar de nós, Ele não nos livra das covas, das cavernas, dos momentos de sofrimento, dos momentos de dor. Mas Ele vai junto. E esse é que é interessante. Então, quando a gente estava rezando agora, se eu orar, se eu clamar, nada resistirá ao poder do nosso Deus. Quando Deus abrir a boca e declarar, milagres acontecerão nesse lugar. O milagre vem da boca de Deus. O milagre é liberado por Deus. A nossa tarefa, nós entramos nesse milagre orando e clamando. Então é preciso que nós façamos isso. Sejamos pessoas de oração, pessoas de intimidade, de estar na presença de Deus. Uma coisa é você orar, falar, e a outra coisa é você orar e falar na presença de Deus. Por isso que é interessante entrar na presença de Deus em cada momento. Na presença de Deus, não pode ter uma gota, um milímetro de pecado reinante. Por isso que é preciso ter o arrependimento. Todas as vezes que vamos entrar na presença de Deus, nós precisamos pedir a graça do arrependimento de não termos sido fiéis a Ele. Isso, na hora que nós fazemos a contrição, nós entramos na presença de Deus. Então, quando você me deu a passagem lá nos versículos, e o tema do dia é sobre a caverna, eu me lembro que Davi, ele foi do herói do povo, matou o Filisteu, matou Golias, foi aclamado, foi aplaudido, foi para o palácio, se tornou genro do rei, ficou ali com todas as honras, e de repente ele se viu fugindo por causa de inveja, da inveja do próprio Saul. E ele foi morar na caverna, levou até a família, morar na caverna, passou um perrengue medonho, e Deus deu a ele a condição de ele pegar Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulos 22, 23, 24. Lá no capítulo 24 ele tem a chance de matar Saul. E o que ele faz? Dentro de uma caverna, Saul vai fazer as suas necessidades fisiológicas na caverna, e ele tem a condição de matar aquele cara que está perseguindo ele. Só que Davi era tão fiel a Deus, que não matou Saul, porque Saul era ungido de Deus. Era ungido de Deus. E disse, olha, Deus me deu você nas minhas mãos, mas eu não ousarei levantar a minha mão contra o ungido de Deus. E nessa passagem, antes de chegar na Cova dos Leões, eu quero lembrar do que você acabou de rezar com o Papa Francisco.
Quem é que pode levantar a voz contra o ungido de Deus? Estão levantando a voz, falando mal do Papa, perseguindo o Papa. Sabe o que aconteceria com Davi se ele tivesse feito mal a Saul? Ele nunca que seria rei e nunca que estaria na nossa história. Ele perderia toda a sua descendência. Olha o que as pessoas estão fazendo, levantando a mão contra o ungido do Senhor. Olha o que as pessoas estão fazendo, levantando a voz contra o Papa. Estão perdendo toda a sua descendência. Estão atraindo sobre si a maldição. Então, o primeiro ensinamento aqui é que se você é realmente católico, não levante a voz, não fale mal do Papa, não persiga o Papa. Pelo contrário, respeite o ungido do Senhor. Como Davi fez isso, em seguida ele tem toda a glória do reino e é chamado pai do Messias. O Messias é chamado filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tudo isso porque ele honrou a Deus. Ah, mas Davi errou feio. Davi fez coisas terríveis. Todo o povo de Deus, todo homem de Deus, mulher de Deus, no meio do caminho prevarica, cai, erra, peca. Só que é preciso o que para estar na presença de Deus? Acabei de falar. O arrependimento. Davi errou feio com o episódio da mulher de Urias. Errou feio mandando matar Urias, colocando ele na frente de batalha. Errou feio antes, adulterando, traindo o Urias com a mulher dele, engravidando, mas depois acontecem as consequências, porque lembrando, nosso pecado, a culpa é perdoada, mas a pena tem que ser paga. Então é preciso que a gente entenda que existe culpa e pena. Jesus levou a nossa culpa sobre ele e, claro, óbvio que ele carregou também e aliviou o nosso fardo das nossas penas, mas algumas consequências, algumas penas nós temos que pagar. E é por isso que a doutrina católica ensina sobre o purgatório, porque senão não precisava do purgatório. Se as penas fossem todas juntas com a culpa, para que purgar? E se as penas fossem todas juntas com as culpas, para que as consequências do mundo de hoje, da vida, os nossos sofrimentos após as nossas mancadas aqui? Então, é preciso que a gente compreenda a pedagogia de Deus. Deus quer nos formar, Deus quer nos libertar, Deus nos quer todos no céu. Mas é preciso que a gente aprenda a conquistar o céu nessa parte, porque o céu já nos foi dado. Mas é um prêmio que nós recebemos, mas temos que pegar o bilhetezinho e ir lá na agência retirar. Então, todo mundo já está premiado com a salvação, mas é preciso caminhar segundo o Espírito da salvação. Quando Davi reina, eu acho que ele ficava lembrando do tempo que ele morava na caverna. São os altos e baixos. São os altos e baixos. Davi rei, depois vai lá, peca, erra, cai, se ajoelha, se cobre de cinza, confessa seu pecado. E o que acontece depois? Deus dá da mesma mulher, vai dar Salomão. E é preciso que a gente entenda as coisas de Deus. Então, essa parte de Davi, depois você olha, você vai pegar qual é o Salmo, parece que é 56. Não sei, parece que é o Salmo 56. Dá uma olhada que eu te mandei hoje um versículo. Mas em seguida, eu quero lembrar que Jeremias ficou sozinho, José foi jogado numa cisterna pelos irmãos, foi jogado numa cova, não é? A gente vai perceber que Jonas também, foi jogado num buraco muito mais profundo, foi no oceano, na barriga de uma baleia.
lá onde ele orou, disse, mas como, por quê? Eu sou profeta. Nós temos a mania de dizer assim, mas eu sou pregador, eu sou profeta, eu estou fazendo as coisas direitinho, por que eu estou aqui nesse ventre da baleia? Por que eu estou jogado? José não tinha culpa nenhuma, José era um menino inocente, estava numa cisterna, jogado pelos irmãos. Mas o que foi que aconteceu de José, depois da cisterna, ele foi ser o primeiro homem do Egito. E Daniel foi levado por Nabucodonosor como escravo. Foram sequestrados das suas famílias e foram levados, toda a sua família foi retirada da sua vida, e Daniel foi colocado no palácio com os 3 amigos, o seu grupo de oração. Ele tinha um grupo de oração, era um grupo pequeno, de 4 pessoas, mas era um grupo de oração. E eles foram colocados como escravos. Nabucodonosor, Baltazar, depois foi outro rei, e depois o rei Dario, e depois Ciro. Olha o tanto de rei que Daniel serviu, tudo na Babilônia. Mas ele serviu como? Nós vimos no primeiro dia que ele se negou a comer as iguarias da Babilônia por fidelidade a Deus. E na fidelidade a Deus, ele foi recompensado com dons maravilhosos. E os dons, o dom de serviço, de interpretação dos sonhos, a sabedoria acima de todos os homens da Babilônia. E todos os amigos do grupo de oração de Daniel estavam também acima em sabedoria. Entretanto, ele foi colocado como primeiro homem da Babilônia. Gente, de escravo a primeiro homem da Babilônia, lá no reinado de Dario. No capítulo 6 você vai dar uma olhada. Aprove Dario, o Medo, constituir e espalhar por todo o seu reino 120 sátrapas, que quer dizer governador. 120 governadores, submetidos a 3 ministros, um dos quais era Daniel, a quem eles teriam de prestar contas. Eles quem? Os outros. Tem 120 governadores, 3 ministros, e todos eles teriam que prestar contas a quem? A Daniel. Daniel era o primeiro, a fim de que os interesses do rei nunca fossem lesados. O rei confiava a Daniel o reino. Ele diria, não vai ter dano algum no meu reino se eu colocar esse rapaz, esse homem, no primeiro posto. Eu vou ficar tranquilo, porque eu sei da sua competência. E no versículo 4 diz, ora, Daniel, devido à superioridade do seu espírito, levava vantagem sobre os ministros e sátrapas, e com isso o rei sonhava em pô-lo à frente de todo o reino. Olha, a intenção do rei Dario era colocar realmente, oficialmente, Daniel como à frente de todo o reino. Mas tinha um motivo. E eu quero que você preste atenção qual é esse motivo. Superioridade de espírito. A superioridade de espírito que a Bíblia Ave Maria traz, em outras traduções, traz assim, devido ao seu espírito excelente. Então preste atenção, nós fomos criados para ser de excelência, para sermos excelentes. O nosso espírito, e aqui não está falando do Espírito Santo, está falando do espírito de Daniel, da atitude de Daniel, da postura de Daniel e do zelo de Daniel. Tudo que Daniel fazia era excelente. Por isso ele se sobressaía em todos os reinados. Tudo que ele fazia era excelente, fazia bem feito. Aí nós somos missionários, não somos? Nós somos missionários. Mas como é que nós fazemos a coisa de Deus? Como é que nós fazemos a obra de Deus? Como é que nós nos comportamos na nossa vida profissional? Por que as pessoas prosperam? Daniel é de prosperidade. Daniel é de prosperar completamente. Onde Daniel se metia, ele prosperava. Agora, todos nós queremos vida e vida em abundância.
Eu preguei quarta-feira passada lá na Missão Padre Léo sobre o Provérbios 21. Aquele que ama a justiça e a misericórdia encontrará vida, justiça e glória. Quem ama justiça e misericórdia, ou seja, não fica brincando com justiça, porque a misericórdia não suprime a justiça. A misericórdia, ela é a maior das graças, porque nós não recebemos o que nós merecemos. Entretanto, a justiça não é suprimida por causa da misericórdia. A justiça existe, é como eu falei, a questão da culpa e da pena. Porque seria injusto se eu semeasse vento na minha vida inteira e não colhesse nenhum tipo de tempestade. Então, a justiça é preciso que seja seguida também. Mas nós temos a mania de desejar a justiça para os outros e para nós só a misericórdia. E não desejar misericórdia para os outros e pedir que nos livremos da justiça. Então nós temos essa falta de excelência na visão de Deus, na compreensão de mundo segundo a vontade de Deus. Mas quem ama a justiça e a misericórdia encontra vida, justiça e glória. E vida a gente pode entender pela parte física, pela nosso sucesso, nossa prosperidade de saúde física. Justiça não se trata mais da justiça que a gente segue, se trata da condição de julgar bem as coisas, de ter um juízo correto, de ter uma mente, um emocional equilibrado. Vida, saúde física, justiça, juízo, condições de julgar bem as coisas. E glória. O Antigo Testamento, quando fala em glória, fala de glória de prosperidade, de riqueza, de ter as coisas materiais também. Então, não é pecado de jeito nenhum ter prosperidade. E a prosperidade estava aqui, nas mãos do Espírito excelente de Daniel. Daniel, ele sempre ele se sobressaía. E aqui, como primeiro, ele foi colocado como um dos 3 ministros e os 2 ministros tinham que prestar conta com ele. E era clara a vontade de Dario colocar Daniel como primeiro. Mas tudo por causa do Espírito excelente. Então, se você... Eu estou vendo o padre Tarcísio. Se você é um padre, um beijo no coração, padre Tarcísio. Se você é padre, seja padre excelente. Se você é um fundador, seja um fundador excelente. Se você é uma ovelha, seja uma ovelha excelente. Se você é um coordenador, seja... É o Espírito excelente que vai fazer com que Deus te coloque em destaque, não para você. Porque nós vamos ver que Daniel vai para a cova dos leões. E Daniel não é comido pelos leões. Mas a grande graça que acontece ali não é por causa de Daniel, não é o poder de Daniel, é o poder de Deus. Então o espírito excelente de Daniel fazia com que ele fosse destaque. E veja o que aconteceu. Versículo 5. Por isso ministros e sátrapas procuravam um meio de acusar Daniel em relação à sua administração. Mas não puderam descobrir pretexto algum nem falta. Por quê? Porque ele era excelente. Porque ele era íntegro. E nada de faltoso e irrepreensível se encontrava nele. Eles procuraram alguma falha de Daniel no serviço dele ao rei Dario. E não tinha. O cara era perfeito. O cara era honesto, não tinha corrupção, não tinha nada. Aqui a gente está vendo uma questão política. Ele era um ministro. E os governadores estavam ali, estavam reunidos ali, a cúpula do país, do reino. Mas eles procuraram e não encontraram erro algum em Daniel. Agora veja só a cilada do encardido. Agora é onde entra a revelação do diabo. O mesmo diabo que fez com que os irmãos de José jogassem ele na cisterna. O mesmo diabo que fez com que todos os profetas fossem tentados a desistir do seu profetismo. Vamos fazer alguma coisa contra ele? Não conseguiram. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar a lei de Deus para descobrir uma falha de Daniel. Olha só.
que diz assim? Esses homens disseram então: não acharemos motivo algum de acusação contra esse Daniel, a não ser naquilo que diz respeito à lei de seu Deus. Então vamos estudar a palavra de Deus de Daniel para saber o que ele tem que fazer. Olha só o que o diabo fez. Foi estudar a lei de Deus, do Deus de Daniel, para descobrir uma maneira de derrubar Daniel. Sabe o que acontece com o inferno? Vai estudar a lei de Deus e a vida de Jean. Vai estudar a lei de Deus e a vida do padre Tarciso. A lei de Deus e a vida de Adriano, para derrubar Jean, Tarciso e Adriano. Entendeu? Então o que eles foram fazer? Vamos procurar ver se ele tem alguma falha nisso aí. Se ele está dando alguma brecha. E estudaram e viram o que ele tinha que fazer. Procuraram na vida de Daniel e viam que Daniel fazia também tudo que Deus mandava. Inclusive a oração, as 3 orações viradas para o lado de Jerusalém, com a janela aberta, porque tem que ver o horizonte quando fizer a reverência para o Monte Santo. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um complô, fizeram uma reunião de todos os 120 com mais os 3. Gente, olha o versículo 7. Ministros e sátrapas vieram tumultuosamente procurar o rei e disseram: Rei Dario, longa vida ao rei. Espírito de bajulação. Preste atenção com o espírito de bajulação. Não deixe acontecer isso com você. Não vá para falar com o padre, com o bispo, com o seu coordenador, com o espírito de bajulação para conseguir alguma coisa que você quer. Não deixe que isso aconteça com você no mundo, nos seus negócios, na sua vida profissional, na sua vida de estudante. Não deixe. Ministros do reino, prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores estão todos de acordo em que seja publicado um edito real com uma interdição, estabelecendo que aquele que nesses 30 dias dirigir preces a um Deus ou homem qualquer, que seja além de ti, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Eles descobriram que Daniel fazia suas orações. E eles chegaram bajulando o rei e tratando o rei como um Deus, divinizando a criatura. Colocaram Dario como Deus para ser adorado, para receber a reverência de todo o povo. E que nenhum outro Deus ou homem pudesse ser reverenciado. Porque se alguém fizesse algum tipo de invocação para um outro Deus que não fosse o rei Dario, ou um outro homem, fosse jogado na cova dos leões. Mas foi uma pressão que diz assim, chegaram tumultuosos, eles chegaram juntos para poder forçar o rei, mas chegaram dizendo, vida eterna ao rei Dario, vida longa ao rei Dario, o Senhor é que deve ser adorado, o Senhor é que deve ser reverenciado. Então nós queremos que o Senhor faça uma lei e, por favor, assine a lei, porque lei de rei não pode voltar atrás. Lei dos médios e persas. Então coloque aí o seu carimbo, o seu anel, o seu selo, para que não possa ser revogada essa lei. Então eles fecharam em cima do rei Dario. O que o rei Dario tinha? Ele era idólatra, ele não era do povo de Deus, não conhecia Deus, mas ele amava Daniel. Amava Daniel a ponto de estar no coração com a ideia de colocar Daniel na frente de todo o rei. O que eu estou falando isso aqui? Não estou dando aula, não, gente. Eu estou falando da nossa vida. Nós estamos fazendo o jejum de Daniel para descobrir que mesmo na integridade, mesmo na excelência, nós não estamos livres das ciladas. Nós não estamos livres do tapete ser puxado a qualquer momento. E ninguém tem garantia humana, não. Qual era a pessoa que diria que um dia Dario ia mandar Daniel para a cova dos leões? Você confia em quem? Qual é a pessoa que está te dando a confiança que você vai ser feliz na vida? Qual é a pessoa que você está colocando a sua inteira confiança nela? Já imaginou se Daniel dissesse assim, eu sou o preferido do rei, nada de mal vai me acontecer? Imagina, e ele foi parar na cova dos leões. E o que acontece? Ouvindo essa notícia, Daniel entrou em sua casa, a qual tinha no quarto de cima
janelas que davam para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia, ajoelhado como antes, continuou a orar e louvar a Deus. Então esses homens acorreram amotinados e encontraram Daniel em oração, invocando a Deus. Foram imediatamente, e aqui a história segue. Eles correram para o rei Dario e disse: Rei Dario, como é a lei que o Senhor fez? Olha, como é a lei que o Senhor fez? Qualquer homem que orar a outro Deus, vai para onde? Para a cova dos leões. Não é a lei irrevogável? Não é a lei dos persas e médios? Quem foi? Daniel. E aí, diz a palavra de Deus que o rei Dario tentou até o último momento de salvar Daniel e não conseguiu por causa da lei que ele assinou. Mas olha só como foi que ele jogou Daniel na cova dos leões. E é isso que eu quero que a gente entenda e que viva agora. Agora, o rei contrariado tomou contudo a resolução de salvar Daniel e não conseguiu. Verso 17. Então o rei deu ordem para trazer Daniel e jogar ele nas covas dos leões. Na cova dos leões. E disse, atenção, que o Deus que tu adoras com tanta fidelidade, queira Ele mesmo salvar-te. Em outra tradução, diz assim, o Deus que tu serves constantemente, constantemente com fidelidade, 2 traduções. O Deus que tu serves constantemente, não tira férias. O Deus que tu serves todos os dias, independente de ser um dia feliz, um dia triste, um dia difícil, um dia fácil. O Deus que tu serves todos os dias, constantemente, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. O Deus que tu adoras com tanta fidelidade, queira Ele mesmo salvar-te. Trouxeram a pedra, rolaram a abertura da cova. O rei lacrou com seu sinete e dos grandes, exigência de lei. Marca ali para ninguém mexer essa pedra, ninguém salvar esse cara. E aí o rei passou a noite em claro. Passou a noite em claro. O rei ficou muito mal, porque ele caiu na cilada e teve que matar na cabeça dele, jogar para os leões famintos, o cara que ele tinha confiança que não ia causar dano algum para o seu reino. Olha que prejuízo do rei, porque ele caiu na cilada do encardido. E quantas pessoas nossas caem nas ciladas e prejudicam quem ama? Joga os outros na cova dos leões. Quantas vezes nós, porque não temos discernimento, nós prejudicamos as pessoas amadas? Quantos nós, porque nós não temos o discernimento de que aquilo ali é uma cilada, que é uma proposta errada, vai fazer com que nós tomemos decisões que prejudiquem os nossos amados? Daniel, ele estava no mais alto do seu cargo. E Daniel não parava de rezar. Muitas pessoas, quando elas prosperam, elas param a piedade. Muitas pessoas, quando conseguem os seus milagres, elas esquecem. Muitas pessoas, quando conquistam os seus sonhos, elas se afastam de Deus. Daniel não. A gente pode dizer assim, mas as pessoas são ingratas, elas, enquanto estava pobre, enquanto estava com problema, enquanto estava doente, estava rezando. Depois ficou rico, deixou Deus. E aí vai acontecer coisa ruim. Mas vai acontecer coisa ruim com essa pessoa, e acontece coisa ruim com quem não deixa também. Porque Daniel, apesar da sua prosperidade, de conquistar tudo, ele continuava fiel a Deus, e por causa dessa fidelidade é que ele foi para a cova dos leões. Então não adianta dizer, aconteceu porque fulano foi mal. Ou por que acontece comigo que eu sou bom e não acontece com fulano. Não é assim. O sol está sobre todos, sobre justos e injustos. Então é preciso que a gente aprenda que
a dor que o Dario estava sentindo naquela noite, a dor do remorso, é uma dor que acusa e que mata. E que nós não podemos viver fazendo isso, nos matando aos poucos. Nós somos contra o suicídio. Claro, o suicídio é um desespero de tentar resolver, de tomar de Deus, da mão de Deus, uma decisão que só a Ele pertence. A árvore da vida é só de Deus. Então nós sabemos que não devemos tirar a nossa própria vida. Santa Teresinha disse que não sabia se queria viver ou se queria morrer. Eu não sei se quero viver ou se quero morrer. Eu não sei o que é que eu quero. Eu só quero que Deus faça a vontade dele. Se Ele quiser que eu viva, eu vivo. Se Ele quiser que eu morra, eu morro. Mas a gente é contra o suicídio e contra o suicídio lento, que é o todos os dias você se matar um pouquinho com a autoflagelação. Todos os dias você se acusar. Todos os dias você se condenar. Ah, eu fiz isso, eu fiz isso. Pega o seu passado e fica te matando todo dia. É o suicídio lento, todo dia um golinho de veneno. Então, o Dario aqui, ele passou uma noite terrível, uma noite traiçoeira, porque ele estava vendo que o seu reino tinha perdido o primeiro-ministro, que ele tinha perdido um cara em quem ele confiava, porque ele não tinha tanta fé. Ele pediu, ele fez uma oração maravilhosa, que o Deus que tu serves constantemente te salve. Mas ele não conseguiu dormir, é tanto que bem cedinho ele correu para a cova. Bem cedinho ele correu para a cova. E olha só, quando ele chegou na pedra lá, na porta da cova dos leões, se aproximou, versículo 21, clamou Daniel com voz alta, com voz cheia de tristeza. Olha só, Daniel, ele não chamou Daniel, meu primeiro-ministro. Ele não chamou Daniel, o homem mais inteligente que eu conheci. Daniel, conselheiro. Daniel, o intérprete dos sonhos, das visões. Ele não chamou. Ele chamou assim, ó. Daniel, eu me arrepio todo. Daniel, servo do Deus vivo. Olha que coisa linda. Teu Deus que tu adoras com tanta fidelidade, terá podido salvar-te dos leões? Eu vou repetir. Daniel, servo do Deus vivo. Jean, já passou por dificuldade, já passou por cova. Jean, servo do Deus vivo. Padre Tarcísio, já passou por dificuldades. Tarcísio, servo do Deus vivo. Adriano, servo do Deus vivo. Diga o seu nome, você que está conosco aqui. Everton, Bruna, serva do Deus vivo. Teu Deus que tu adoras, com tanta fidelidade, terá podido salvar-te dos leões? Daniel respondeu-lhe, Senhor, vida longa ao rei. A primeira coisa que Daniel fez foi saudar o rei. O motivo pelo qual ele foi para a cova dos leões foi a acusação de ter sido infiel ao rei. E ele não foi infiel ao rei, porque aquilo foi uma cilada que o rei caiu. Daniel responde, vida longa ao rei. Meu Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões. A palavra de Deus diz que o diabo é como um leão que ruge ao redor, tentando engolir, matar o servo de Deus. Mas a mesma palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. No mesmo momento em que tem um leão rugindo, querendo devorar Adriano, Jean, Padre Tarcísio, tem um anjo que acampa-se ao redor de Adriano, de Jean, de Padre Tarcísio e do seu. Quem é que vai ganhar? É o diabo que ruge querendo devorar ou o anjo do Senhor que acampa ao redor daquele que o teme? A palavra de Deus diz que o livra. O livra. Então o que aconteceu? Daniel respondeu, meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque aos seus olhos eu era inocente.
e porque contra ti também, ó rei, não cometi falta alguma, sou excelente. Olha só, eu sou inocente diante de Deus. E o que a gente precisa? O que a gente precisa para ter essa inocência diante de Deus, se nós somos pecadores? Nós precisamos ter o sangue do Cordeiro de Deus. Nós precisamos ter a presença do nosso Salvador na nossa vida. Porque quando é que Deus vai segurar, mandar esse anjo fechar a boca do leão? Quando ele vira minha inocência no caso. Só que se eu não estou inocente, quem é que me torna inocente? Quem é que me torna justo? Eu que sou injusto. Quem me torna justo é a graça, é a presença, a pessoa de Jesus Cristo. Por isso é importante a gente entender a questão da Trindade. É Deus, o Pai, que acolhe, que ouve o filho, que protege esse filho na cova do leão. Mas ele precisa ver a inocência. E ele só vê a inocência, a minha inocência, se tiver um filtro entre mim e ele, que é a pessoa de Jesus. Por isso que nós, que antes não éramos filhos, agora somos por causa de Cristo Jesus. Por isso que nós antes éramos condenados ao inferno, agora nós temos o acesso ao céu por causa da pessoa de Jesus. Porque é a misericórdia de Deus, quando nós pedimos, eterno Pai, eu vos ofereço corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados do mundo inteiro. Quer dizer que a ira de Deus que ia cair sobre mim, o leão que ia conseguir me comer, não vai conseguir, e a ira não vai cair sobre mim, por causa de uma pessoa chamada misericórdia, chamada Jesus Cristo. É essa a missão, a intercessão de Jesus. É por isso que só ele é o intercessor entre Deus e os homens. O intercessor que se fala aqui não é quem pede pelo povo, não. É quem intercede, na verdade, é quem se coloca no meio. Interceder, se colocar na brecha, na seção, entre as sessões partidas, entre a lacuna. Intercessão é colocar-se na lacuna. E na pessoa de Jesus, nós conseguimos que a ira de Deus não recaia sobre nós. É por causa de Jesus que Deus vê a nossa inocência. E aqui, quando Daniel disse, ele viu que eu era inocente e me livrou. O anjo do Senhor acampou-se ao redor de Daniel por causa do temor que Daniel tinha a Deus. Não é medo de Deus, o respeito, a honra. Daniel levou Deus a sério e Deus levou Daniel a sério. Nós precisamos levar Deus a sério para que Ele nos leve a sério. Amém. Podemos orar? Podemos orar. Queremos assim, é esse o grande motivo da gente estar nos encontrando toda noite, da gente poder nos fortalecer, nos formar e aprender como conduzir essas lutas. Os momentos da queda, os momentos da subida, os momentos do resgate, os momentos dessa busca pela santidade, esse momento do respeito, esse momento de saber quais passos eu preciso dar a cada momento. Obviamente que o jejum do Daniel não é na noite que a gente se encontra às 9h30 no Instagram, mas é durante todo o dia. E a gente se encontra aqui para dar uma pulsão, para dar exatamente isso que você acabou de escutar, nessa reflexão tão profunda, nessa experiência tão profunda de Daniel, que a gente, assim, se pudesse passar a noite toda escutando, Adriana, a gente realmente é algo muito profundo. Mas é nessa intenção que a gente quer rezar, entregar as nossas lutas, nosso 5º dia do jejum do Daniel, os que estão continuando fiéis, os que estão lutando, os que estão jejuando de verdade, os que estão praticando, essa é a nossa luta. Mesmo aqueles que caíram, que falharam algum dia ou que não conseguiram, não se preocupe, continue, se levante e continue. Não desista simplesmente porque prevaricou, porque caiu, porque falhou. Levanta e vamos em frente, porque amém. Deus está conosco, nos fortalecendo para conseguirmos. Não desista. Verdade. Então, vamos orar.
Pedir ao Senhor Jesus que derrame sobre nós. Adriano, é com você, pode conduzir. E aí... Pai amado, Pai querido, olha para nós. Sei que o Senhor sempre está com os olhos voltados para o teu povo. Olha para a nossa situação, para cada situação de cova, de caverna que nós nos metemos. Independente, Senhor, Pai misericordioso, independente de sermos nós mesmos que nos metemos nas covas, ou de termos sido jogados por outros. Mas olha para nós, os leões que querem nos comer, o diabo nos tentando, o encardido tentando nos dividir, nos devorar. Invocamos a tua palavra, que diz que o teu anjo acampa-se ao redor daqueles que o temem. Pai de amor, no nome de Jesus, olha para nós e vê a inocência de Jesus em nós. E vê a justiça de Jesus em nós. E protege-nos a todos, de todos os males. Salva a nossa alma. Não deixa que a nossa alma se perca. Derrama a tua graça agora, a tua misericórdia sobre nós. Tudo que nós passamos, nós merecemos. Mas pelos méritos de Cristo Jesus, socorre-nos nas nossas dores, nos nossos problemas. Derrama a unção do teu Espírito sobre nós, sobre as nossas missões, sobre as nossas vocações. Unge os nossos corações, fortalece a nossa afetividade, fortalece a nossa memória, cura a nossa memória, fortalece nossa inteligência, fortalece, cura a nossa imaginação e, sobretudo, fortalece a nossa vontade, a nossa decisão de ser fiel, de seguir, independente das ameaças, independente dos leões, independente das fornalhas, independente das ameaças do mundo, dos perigos do mundo. Dá-nos a graça, protege-nos a todos com o teu poder. Derrama o teu amor sobre nós, o amor que cura e que liberta. Coloca a mão sobre o seu coração. Pedimos que o sangue de Jesus agora, Pai, seja derramado sobre os nossos corações. Pedimos, Pai amado, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, pelos méritos de Jesus Cristo, pela intercessão de São José e de todos os santos, nós te pedimos a cura do coração. Senhor, dá-nos corações mansos, coração manso, manso de deixar tocar a mão. Manso vem de mão, então toca a tua mão no nosso coração. A mansidão, a humildade, a graça para curar e libertar. Tira a depressão, a angústia, a ansiedade. Retira o pânico, retira o medo. Todo o medo de sofrimento, o medo de ir para as covas, o medo da missão. O medo de sofrer pela cruz, o medo da cruz. Arranca, Senhor, esse medo e faz novos missionários. Pega esses missionários que somos nós e renova, restaura, faz de novo. Dá uma nova força, dá uma nova unção, derrama a porção dobrada do teu Espírito. Dá-nos a graça de, da cisterna da vida, podermos esperar, podermos ter esperança. Dá-nos a graça de, da barriga da baleia, termos a certeza que seremos colocados em missão de novo. Dá-nos a graça de toda prisão, de dentro das prisões que nos metemos, esperar, ter esperança que seremos livres e missionários. Dá-nos a graça de toda cova que nós entrarmos, temos a certeza de que o anjo do Senhor fechará a boca do leão.
Obrigado, meu Deus. Vamos louvar a Deus agora. Obrigado, meu Deus, por Eu essa te hora. agradeço, Senhor Jesus. Muito obrigado. Nós Bendigamos, te Senhor te Jesus, nesta agradecemos, noite. te honramos, te Mais uma damos noite, glória, Senhor Jesus. império, Sabemos, Senhor Jesus, da realeza, nossa fé, poder, da nossa glória ao teu busca, nome, Senhor. Amém. constantemente, Senhor Jesus, pela essa graça. Nós renovamos mais uma vez, Senhor Jesus. Cura o nosso coração, Guilherme. Nós te louvamos te bendizendo, Senhor Jesus, pelos teus milagres sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus, pelas graças que já começam a ser derramadas nesses primeiros dias do jejum de Daniel. Muito obrigado pelos corações que já começam a ser lavados, Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, nós te louvamos e te bendizemos pela graça e pela misericórdia. Muito obrigado, Senhor Jesus, por nos dar a oportunidade. Amém? Amém. Já estamos chegando aqui no final do nosso tempo. Adriana, a gente quer agradecer mais uma vez a presença de todos, né? E que a missão Escravo de Maria, como vocês bem sabem, todos os dias tem a nosso Texto da Misericórdia, às 3 da tarde. E toda terça-feira, às 8 da noite, a gente tem um momento formativo. Certo? Que a gente continua com um momento formativo. Manda uma bênção aí, Padre Tarcísio. Digita uma bênção para nós, Padre. Então, o Padre Tarcísio vai... Temos ainda 3 minutos, dá para o Padre Tarcísio já enviando a bênção sobre nós. Queremos agradecer demais, né? Por essa oportunidade. Queremos divulgar para vocês também que a partir de hoje a 15 dias, aliás, de amanhã a 15 dias, a gente está retomando nossa evangelização pela consagração de Nossa Senhora pelo método de São Luís. Então, teremos a cada 15 dias uma formação aos sábados somente sobre a consagração. Vamos convidar sempre alguém que vai nos falar sobre a consagração. A cada 15 dias, isso vai acontecer nos sábados. Não sabemos o horário ainda que as pessoas podem fazer a live, mas vai acontecer nos sábados de amanhã a 15. Porque a gente realmente deu uma esfriada na questão da evangelização sobre a consagração, até porque a pandemia nos afastou. Mas a gente já está retomando cada coisa no seu tempo, né? Então, de amanhã a 15 dias, a gente já começa as formações. De 15 em 15 dias, todas as formações voltadas sobre a consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grião de Montfort, né? Então, que Deus abençoe. Você já está nos mandando aí uma bênção. Amém, que o Deus Padre. vivo, Senhor e Salvador de nossas vidas, nos abençoe e nos cure. Então, o Padre Tarcísio está concluindo a bênção. Enquanto isso, nós vamos já agradecendo mais uma vez a presença de cada um. E amanhã a gente está de volta. É de domingo a domingo, às 9h30 da noite, certo? A gente pegou esse horário, para uns é um pouco tarde, para outros é mais cedo, mas ficou no meio termo. Acho que esse horário tá bom. Quem tiver de sair, fazer alguma coisa, dá tempo de chegar em casa e participar. Eu só não posso participar na quarta-feira. Certo. Okay. Eu tenho um grupo de oração, mas todo dia eu estou aqui. Então, se Deus quiser, nós vamos dormir, né? Venha sobre nós, a graça de Deus, para nos fortalecer. Vamos viver esse momento até o dia 8, em nome de Jesus, até o dia 8 de novembro, é o dia que termina o nosso jejum do Daniel, certo? Dia 8 de novembro, se Deus quiser. E dia 9 é a inauguração do nosso centro de evangelização, Nossa Senhora da Piedade, lá na Vila Nova. A gente vai fazer com poucas pessoas, não podemos ainda nos juntar muita gente ainda, mas a gente vai já começar alguns trabalhos devagarzinho. Devagarzinho vamos começar a movimentar a nossa casa, tá certo? Quem chegou depois que começou, é bom que dá uma olhada na gravação, porque foi muito bom. Eu achei que Deus agiu muito. Então é bom. Eu também. Informação para quê? Olhando, então, quem chegou depois, pegou do dia, entrou depois do dia 19, que a gente começou dia 19, pode rever, né, até fazer a leitura do capítulo de Daniel 10 e retomar o jejum também, né? E viver com a gente até o dia 8 de novembro o jejum. Tá certo, amados? Então, o Padre Tarcísio já nos deu a bênção aí, que nós tenhamos assim uma boa noite, uma noite fortalecedora, restauradora, que amanhã mais um dia. Amanhã vamos para o nosso 6º dia, que a gente possa viver, evitando tudo aquilo que o jejum nos pede, nada de guloseimas, nada de carne, nada de tudo aquilo que nos leva, nada de supérfluo, nada de evento, nada de coxinha, de nada disso, de refrigerante, de nada. Vamos para uma luta, né?
Nada de feijoada, nem açaí, de mucunzá, nem nada. nada de mucunzá, nada de nada, certo? Então, Deus abençoe. Olha, o padre está dizendo, olha a gravação depois. Essa de hoje, principalmente, olha de novo essa gravação, tá? Exatamente, foi muito profundo. Eu vou tentar baixar esse vídeo para a gente colocar no nosso canal e também a gente ter esse vídeo para a gente repostar novamente, tá certo, pessoal? Então, vai ficar gravado no IGTV, então a gente pode depois baixar e assistir novamente. Então, Deus abençoe, uma santa noite a todos. O Instagram já está mandando a gente embora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau, tchau, Adriano. Santa noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.